Fala aí, programador, fala aí, programadora. Então, vamos lá conectar o nosso projeto ao Postgres. Vamos começar a inserir e ler dados do Postgres agora, nesse exato momento. Beleza? Então, let's bora. Vocês já devem estar aí vendo o meu computador, né? Acabei compartilhando a minha pasta, mas sem problemas, nada demais. Vamos lá, vamos lá. Então, nós temos aqui a nossa aplicação. Vamos dar uma olhada no log do Git. Então, o último commit foi no dia 27, quando eu adicionei os testes aí. Então, agora o que nós vamos fazer é adicionar a conexão com o banco de dados, tá bem? Então, galera, é uma coisa bem importante aí, né? Vocês precisam ter um banco de dados funcionando. No meu caso, tá? Eu já tenho o Docker na minha máquina. Então, eu vou subir um banco de dados Postgres através do Docker. Mas, para quem não tem o Docker, não consegue instalar ou não sabe como instalar, eu deixei um vídeo de como subir um banco de dados Postgres na plataforma do Heroku de forma gratuita, tá bem? Então, o Docker para rodar o Postgres, na verdade, eu vou fazer um Docker run com alguns parâmetros aqui, né? Então, eu estou fazendo Docker run, db fastAPI 0 até deploy, vai ser o nome da imagem do Docker, a porta, o nome do meu banco, a senha e o nome do meu database, tá? Meu usuário, minha senha, tudo aqui. Então, vamos lá. Para subir o banco, é só eu rodar esse comando. Como eu já subi esse banco anteriormente, ele vai dizer, ó, esse banco já existe, né? Mas eu posso simplesmente apagar ele, né? db fastAPI 0 até deploy. Pronto. Vou apagar esse banco e rodar de novo. Não tinha nada de importante lá, tá? Então, se vocês tiverem alguma coisa importante, o ideal é que isso esteja mapeado num volume, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Ou que vocês deixem essa imagem Docker aí paradinha para vocês usarem, tá? O ideal é que esteja num volume, é o mais ideal, porque mesmo se você perder, você consegue subir de novo apontando para o mesmo volume, tá bem? Então, vamos lá. Subi o meu Docker, se eu der um Docker PS aqui, agora eu consigo ver que eu tenho alguém rodando, e olha que legal, né? Eu tenho o meu Portainer rodando, tenho um MySQL rodando também, tenho aqui um administrador do MySQL e agora o Postgres. Tudo isso dentro do Docker. Então tem bastante coisa rodando aí. Tá bem? Bora lá. Bom, então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos conectar o nosso projeto ao banco de dados do Postgres. E o que nós precisamos para fazer isso, tá? Nós precisamos aí de instalar algumas dependências. Então vamos começar instalando as dependências. E quais dependências são essas? Primeira dependência, pip install, tá? O PsychoPG a gente vai precisar dele também, ele já está me sugerindo aqui, mas não é a primeira. A primeira dependência que nós precisamos instalar nesse momento é o SQLAlchemy. O SQLAlchemy é o responsável por comunicar com o banco de dados através do driver do PsychoPG, mas ele é um ORM, ele faz uma abstração para se comunicar ali com o banco de dados. Então, install SQLAlchemy. Para quem está acostumado aí com Java, isso é o JPA, no Laravel, esse cara aí é como se fosse o Eloquent, em C# tem um outro cara também, que eu acho que é Entity Framework. É a mesma coisa, é um ORM que a maioria dos frameworks, das linguagens possui, tá? Então, vamos aí instalar o SQLAlchemy, tá bem? SQLAlchemy instalado, pip freeze, eu posso dar um grep aqui, SQL, eu acho que é maiúsculo, isso, o SQLAlchemy ele instala assim, ó. E aí eu vou pegar esse cara e vou fazer o que, gente? Adicionar lá no meu requirements. Então, SQLAlchemy. Se meu requirements tem um plugin aqui que está reclamando da instalação do FastAPI, deixa ele reclamando aí. Não sei por que ele está reclamando. Tem hora que ele reclama, tem hora que não. Mas ele havia parado de reclamar, agora ele voltou.
E além do SQL Alchemy, nós vamos precisar também aí instalar o PsychoPG. O PsychoPG é o driver Postgres que vai ajudar que vai ajudar não, né? Que ele vai fazer a comunicação entre o projeto e o banco de dados, tá bem? Então, pip install PsychoPG2 e de novo lá, pip freeze grep ps e vamos colocar as versões aqui. Pronto. E aí, galera, o que nós vamos fazer, né? Eu vou abrir uma janela anônima aqui, para ele não carregar um monte de coisas desnecessárias, né? Vamos na documentação do Fast API. E aí a gente pode até aqui colocar Fast API Database. Que ele já vai explicar ali o que nós devemos fazer para conectar com o banco de dados, certo? Então ele explica aqui o que é um RM, qual que é a estrutura de dados, quais são os arquivos que ele está utilizando e tudo mais, tá bom? Vindo aqui para o nosso projeto, nós temos uma estrutura diferente do que o Fast API sugere, inclusive, porque o nosso projeto é um projeto aqui um pouco melhor estruturado, né? Não estou dizendo que é certo ou errado, não tem certo nem errado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir algumas coisas do Fast API, tá bem? E outras coisas eu vou ir mostrando para vocês. Então, primeira coisa, eu vou criar uma pastinha aqui. Eu vou chamar ela de, por enquanto, shared, que é o que é compartilhado entre os meus módulos. Imagina que esse é um projeto que tem um módulo de contas a pagar e receber, depois ele pode ter um módulo de faturas e muitas coisas. Então, eu disse que o banco de dados, por enquanto, é compartilhado entre esses módulos, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar um novo arquivo aqui, chamado database.py, tá bem? Esse arquivo database é o arquivo que vai conter as configurações com o nosso banco de dados, tá? E quando nós voltamos ali para o Fast API, em algum momento aqui, ó, ele está criando esse arquivo database, tá vendo? E o que é que eu vou fazer? Vou criar esse arquivo aqui também. Ó, que coisa legal. Então, eu vou colar o que ele está me dando de sugestão e vou fazer algumas mudanças. Quais mudanças? Primeiro, eu não quero um SQLite da vida, né? Então, eu vou apagar isso aqui. Vou deixar essa linha comentada para vocês entenderem o que é cada coisa, né? E ali ele está pedindo Postgres SQL é o driver que ele vai estar utilizando. Isso é uma connection string, uma string de conexão. E aí ele precisa aqui que eu fale qual que é o driver. Poderia ser Postgres, MySQL ou qualquer outra coisa. Qual que é o meu usuário? Então o meu usuário do meu Docker eu sei que é Postgres. A minha senha é 1234. O meu banco de dados, né? Na verdade aqui não é nem o banco de dados, aqui é o host, né? O IP em que o banco de dados está. No meu caso está localhost e o nome do banco, que é db fast API 0 até deploy. E olha lá, né? Conectamos ao banco. Simples assim. Ah, tem uma coisa que é um detalhe muito importante. Esse connection args aqui, ó, check same thread. Eu vou voltar lá na documentação. Check same thread. Aqui, ó, esse argumento ele é necessário somente para o SQLite. Então não é necessário para os outros bancos, tá? Então nós vamos tirar ele. Como que você descobriu isso, Anderson? É claro que eu copiei da primeira vez e deu erro, aí eu fui ler a documentação. Então, agora, pessoal, eu já li a documentação, já fiz uma POC, estou aqui com vocês mostrando como que funciona. Eu já tenho algum conhecimento, mas para você que não tem conhecimento, não é legal fazer isso, né? Dar só uma vista de olhos e sair procurando o que tem para fazer. Você precisa realmente ler a documentação, gasta um tempo ali, traduz ela. Eu acredito que o Fast API já tenha documentação em outras linguagens. Eu vi vários pull requests abertos lá para fazer tradução. Aqui, ó. Português Brasil. Olha lá. Então já tem bastante coisa, tá?
E aí, se não tiver, traduz pelo Google, não vai ficar perfeito, mas é melhor do que nada. Então fizemos aí, criamos já o arquivo de conexão. E por incrível que pareça, esse arquivo de conexão já deveria me conectar com um banco de dados. E olha que legal, certo? Agora, outra coisa que nós vamos fazer, né? Nós vamos definir os nossos modelos, né? As nossas entidades aí. Então, lá dentro do contas a pagar e receber, eu só tenho um pacote chamado, né? Um módulo chamado routers. Eu vou criar um novo pacote, new Python package, chamado models. É o cara que vai definir um modelo, né? O meu modelo, a minha classe, que vai ser a representação da minha tabela, que é o conceito de ORM, certo? E aí eu vou criar um novo arquivo aqui dentro de modelos. Tem muita gente que cria um arquivo chamado model mesmo e coloca todas as classes lá dentro. Eu não gosto. Eu gosto de criar um arquivo para cada classe. Tá certo? Tá errado? Não sei. Tá? Não tem um certo e um errado nesse caso. Por quê? Por que não? Porque você pode criar várias classes dentro de um arquivo, não tem problema, o Python permite. E muitos pythonistas falam que esse é o certo. Mas, porém, eu vejo aí uma grande tendência de projetos grandes ficarem complexos com um arquivo só de modelo. Então a galera, né, começa a separar os arquivos. Tá bom? Então vamos criar um modelo. E o que é um modelo? Um modelo é simplesmente uma classe, class, ela vai chamar conta, pagar, receber, e ela vai estender de um cara que chama base. E aonde que está esse base? Lá no meu shared que eu defini. Não sei se vocês perceberam, mas lá no meu database do shared, eu estou aqui instanciando um objeto chamado base. E é esse objeto aqui, tá? É essa classe aqui que eu vou estender. Tá bem? E aí eu vou dizer o nome da tabela. Table, name, tudo junto. E aí, vamos lá. Contas, apagar e receber. Acho que assim tá bom. Eu vou dizer que o ID, ele é do tipo column, e esse column vem lá do SQL Alchemy. E eu vou dizer que ele é do tipo inteiro, que ele é chave primária, e um outro detalhe, ele é auto incremento, certo? Eu vou também criar um campo de descrição, que é uma coluna também, string que cabe no máximo 30. Olha, string não importou, então eu tenho que importar lá string do SQL Alchemy. Olha, ele me sugeriu de várias bibliotecas, mas eu tenho que escolher do SQL Alchemy. Descrição. Como que você faz, né, para aparecer, vamos lá, valor, recebe column, eu vou digitar numeric, certo? E vou apertar Ctrl espaço. 1, 2, 10 vezes, tanto faz. Às vezes ele não aparece na primeira, eu aperto mais. Numeric é SQL Alchemy. E aí eu já defini também que o valor é do tipo numérico. Tipo, column, string, 30. Então aqui eu acabei de definir o meu modelo. E isso é o suficiente aqui para o meu ORM criar essa tabela e tudo mais. Mas assim, não precisa fazer mais nada? Precisa. Sempre precisa, né? Então vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso, na minha aplicação, certo? Dizer que eu quero criar o modelo, né? Criar as tabelas a partir dos modelos na hora que ela inicia. E ela inicia onde? Aqui no main. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou shared.database.base.metadata.drop all. Vou fazer um bind aqui em Guine. E da onde que vem esse Engine? Do shared databases, tá bom? Olha lá. Inclusive aqui o base e metadata, eu podia fazer o seguinte. Olha, melhor do que ficar o pacote inteiro, né? O nome de todo o pacote. Aqui é a mesma coisa. Base.metadata.create all. E vou passar o meu objeto de engine. O meu objeto de engine é o que sabe falar com o banco, tá bem? Então, isso aqui já é o suficiente para criar
o nosso banco de dados. Para criar as tabelas, né? O banco de dados está criado, vou mostrar aqui para vocês falarem que eu não estou enganando, né? Falar, Anderson, acho que você nos enganou. Então vamos ver se esse banco já existe mesmo. Ele vai dizer que tem uma atualização, eu não quero saber de nenhuma atualização por enquanto. Ó, DB, Fast API, Databases, tem o meu banco de dados, tem o meu esquema public e 0 tabelas. Agora, quando eu rodar a minha aplicação, se tudo der certo, é para termos tabelas, ok? Então vamos lá, rodando a aplicação, nenhum erro. Quando não dá nenhum erro, pelo menos é um sinal de que pode ter dado certo, né? E não, ó, não tenho tabelas criadas. O que será que eu fiz de errado? Vamos conferir. Bom, galera, eu já tenho um palpite, que é o seguinte. Eu estou pedindo para ele criar todos os meus modelos, certo? Ele está tentando criar, só que em nenhum momento eu disse qual modelo que ele tem que criar, certo? Então, primeira coisa que eu devo fazer aqui é fazer um from models import contas pagar e receber. From models. From contas a pagar e receber models. Contas pagar e receber model, import contas a pagar e receber. Tá vendo que ele está falando, isso não está sendo utilizado em nenhum lugar, mas por enquanto nós precisamos fazer isso para ele conseguir criar a nossa tabela. Vamos lá dar uma olhada se é isso mesmo. Conta pagar e receber, é isso mesmo. Uma coisa, galera, eu tinha colocado auto increment com underline, tá? É sem underline, tá bem? Então é uma outra correção que vocês precisam fazer aí antes de rodar o projeto de novo. E vamos lá. Rodar o projeto. E agora vamos ver aí se nossa tabela foi criada. Pronto. Contas a pagar e receber. Com a nossa coluna ID, serial. No Postgres, para quem não sabe, serial é um autoincremento. Descrição, valor e tipo. Pronto. Temos a nossa tabela criada, certo? Já que temos a nossa tabela criada, nós conseguimos agora inserir dados na tabela, certo? E como que nós vamos fazer isso, tá? Simplesmente por hora, nós vamos lá no nosso roteador e aqui no método de criar conta, nós vamos inserir uma conta no banco. Como? Então, outra coisa, né? Nós vamos precisar de conseguir recuperar o banco de dados, uma instância do banco de dados para conseguir fazer com que o banco de dados insira uma linha na minha tabela de contas a pagar e receber, certo? Como que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente importar o DB para cá, certo? Porque o database já está exportando aqui um base e um engine. Eu posso simplesmente importar esse cara, ou fazer um section local na mão, ou eu posso usar uma técnica de injeção de dependência. E o Fast API também tem a parte de injeção de dependência, né? Então vamos lá. Fast API Dependency Injector. Não é esse. Esse aí é legal também, mas não é esse. Dependency. Então, lá ele vai falar o que é uma injeção de dependência, os primeiros passos, explicar como que nós devemos fazer e tudo mais. Mas o que nós vamos fazer? Não vamos ler toda essa documentação, tá? Eu não vou explicar aqui o que é uma injeção de dependência nesse momento. Nós simplesmente vamos criar aqui no pacote também compartilhado um outro arquivo Python chamado de dependencies, que são as nossas dependências, tá? E aqui nas nossas dependências, nós vamos fazer uma função from
child.database import session local. E aí eu vou fazer um def getDB. Tá bem? Esse def getDB, ele vai receber um DB, recebe um session local, e aí ele vai fazer o seguinte, try yield db finally db.close. O yield, ele é algo para outro momento, tá bem? Eu nem vou falar agora para a gente não se confundir. Mas, bom, Anderson, você tirou isso da sua cabeça? É claro que não, né? Então, se eu procurar aqui, ó, seu yield, eu não tiro nada da minha cabeça, gente. Ela é grande, mas eu não tiro nada da minha cabeça. Tá na documentação do Fast API também, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora eu já tenho a maneira de recuperar o meu DB, certo? Que é o cara que vai conseguir consultar dados no meu RM, inserir dados e tudo mais. O que que eu preciso fazer agora, tá? Agora eu preciso ir lá no meu roteador e escrever um método que insere uma conta no banco de dados. E como, né, Anderson, que nós vamos fazer isso? Bem, essa já é uma tarefa um pouco mais complicada, porque tem alguns detalhes que nós precisamos entender. E prestem atenção, o diabo mora nos detalhes, tá bom? Primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso falar que o método criar conta, ele vai receber um DB, certo? Que é do tipo session. E esse session eu vou importar ele lá do SQLAlchemy ou RM, certo? E eu vou dizer que esse DB, ele depends, tá bom? Depends lá do Fast API. E vou dizer qual que é a função que me retorna aquele DB. Beleza? Que é o meu getDB, que está onde? No shared dependencies. E vejam, eu passo uma função como parâmetro. O depends espera receber uma função como parâmetro. Tá? Então eu não estou chamando a função, ó, certo? Eu estou só passando uma função como parâmetro. Isso é uma coisa legal em linguagens que permite passar função como parâmetro, né? Isso eu acho sensacional. Uma outra coisa aqui, eu vou ajustar esse método para dizer o que ele retorna. Então ele retorna contas a pagar e receber response. Tá bem? E vamos lá, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero, certo? O que eu quero? Eu quero inserir no meu banco de dados um conta a pagar e receber, que está mapeado aqui no meu modelo. Mas percebam que está vindo aqui para mim uma request, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um contas a pagar e receber. E eu vou dizer que esse cara, ele recebe um novo contas a pagar e receber. Meu, muito parecido com Java, com PHP, com C Sharp, assim. Tá? E aí, o que eu preciso fazer? Preciso passar os parâmetros. Então, eu posso passar descrição, valor e tipo, certo? E aí, eu vou fazer o seguinte. Descrição recebe quem? O meu conta da minha requisição, né? O meu conta request, ponto descrição. E aí, eu posso fazer também descrição, valor e tipo. Acho que eu não vou esquecer mais. Valor recebe conta, ponto valor. E tipo recebe conta, ponto tipo. Pô, Anderson, cara, que negócio chato, né? Eu tenho que ficar passando todos os parâmetros. Se tiver 100 parâmetros no meu objeto, eu vou ter que passar os 100. Vai ter que passar os 100, não tem jeito. Não tem jeito de construir um objeto sem passar os parâmetros. Mas tem jeito de passar todos os parâmetros de uma vez. E é aí que nós vamos fazer uma mágica, que isso é uma mágica mesmo. Que eu vou colocar um asterisco, certo? E vou falar o seguinte. Conta, certo? Ponto dict. O que esse cara vai fazer? Ele vai pegar todos os parâmetros que veio aqui de conta, todos, né? Descrição, valor, tipo, transformar em um dicionário do Python e passar aqui no meu construtor do contas a receber. Isso aqui chama parâmetros nomeados, né? Então, ele sabe que quando eu estou passando esse asterisco, eu tenho que passar um dict com os parâmetros. Desculpa, fiz um movimento errado ali com o mouse.
com os parâmetros que o meu objeto contas a receber espera, que é a descrição, o valor e tipo. Sensacional, né? Então, aqui eu tenho o que no Java nós deveríamos fazer um mapper ou alguma coisa mais complexa, eu tenho meio que de graça. Claro que não é tão simples assim, né? Existem pegadinhas. Quando esse cara começar a ser alinhado, eu tiver objeto dentro de objeto, aí tem algumas coisas que nós precisamos fazer. Mas por hora, isso vai resolver muito bem, tá bom? E aí, o que eu faço? Né? Eu não vou retornar mais algo mocado, certo? Eu vou fazer o seguinte, db.add e vou adicionar quem? O meu contas a pagar e receber. Percebam que o nome da variável conta está confuso aqui, né? Então eu vou deixar bem claro que ela é uma conta a pagar e receber request, tá bem? Olha que lindo. Que agora fica claro que isso aqui é a minha requisição, o meu objeto de entrada. Então adicionei o contas a pagar e receber. Vou fazer um commit. Ah, Anderson, por que você está fazendo um commit? Olhem um detalhe aqui no meu database, que é auto commit falso, tá bom? Auto flush falso, tá? Então, por que eu deixo auto commit e auto flush falso? Pessoal, acreditem, nem tudo que é mágico automático é bom. Para pequenas aplicações é bom e depois você não sabe mais quem está salvando nada no banco. E uma outra coisa que eu vou fazer é fazer um refresh, que é eu quero atualizar os dados do meu objeto contas a pagar e receber, porque aí ele vai pegar o ID, popular, o que estiver faltando. E aí, galera, eu preciso retornar um contas a pagar e receber response, certo? E aí, o que eu posso fazer? A mesma coisa, tá? Posso simplesmente fazer que meu contas a pagar a receber vai receber asterisco, asterisco, certo? O meu contas a pagar e receber response, eu preciso construir um response, e ele vai receber o quê? Todos os atributos do meu contas a pagar e receber. Só que aqui eu tenho um problema, eu não tenho o método Dicket. Só que eu tenho outro cara que também funciona, tá bom? Então isso por hora vai funcionar pra gente. E vamos testar. Então estou parando ele aqui, eu vou olhar os dados, view data, se tiver em inglês, ou mostrar dados, deve ser algo desse tipo em português, não tenho dado nenhum nessa tabela, certo? Eu vou lá para o meu browser. Teve até uma pessoa que falou, olha, aqui no Windows só está funcionando com localhost. Não tem problema, tá? Pode ser localhost mesmo. /docs. E aqui vamos cadastrar uma conta pagar e receber. Então eu vou cadastrar uma conta. A descrição da conta é passeio do Dia dos Namorados. O valor. Ah, no Brasil é caro, hein? Pode preparar uns duzentão aí no mínimo. E o tipo é pagar. E vou dar aqui um execute. Olha lá, passeio do Dia dos Namorados. Valor 200. E vamos ver se está no meu banco, que é o mais importante. Pronto. Cadastramos um dado no banco. E vamos lá. Vamos cadastrar uma outra conta aí. Vamos lá. Salário do dev segundo o primo rico. Então, segundo o primo rico, um dev não deve ganhar menos de 5 mil reais, né? E é do tipo receber. E vamos lá. Ó, internal server error, né? E vamos descobrir o porquê que deu esse internal server error aí, né? Há um valor muito longo para o tipo 30, alguma coisa. Ah, olha lá, ó, já pegamos o primeiro erro, ó. Salário do dev segundo o primo rico, né? Então eu vou colocar só salário do dev do primo rico. Pronto, agora já está. Vamos dar uma olhada aqui, pronto, olha lá. Então já conseguimos inserir dados no nosso banco. Legal isso, né? Só que essa questão do Dicket no retorno, nós conseguimos melhorar ainda mais. E como que eu consigo melhorar? Eu estou dizendo que eu estou recebendo contas a pagar e receber response, certo? No contas a pagar e receber response, eu consigo fazer uma alteração nele aqui.
eu consigo simplesmente dizer que ele tem uma configuração, que ele tem uma classe configuração dentro da classe dele mesmo, né? Uma inner class. Eu digo aqui que o módulo de ORM está habilitado, tá? Com isso, eu não preciso nem retornar esse contas a pagar response aqui, certo? O que eu preciso fazer? Eu preciso retornar o próprio contas a pagar e receber. Tá? Então vamos rodar a aplicação de novo. E vamos colocar lá mais uma conta, né? Compras do mês. Não faço ideia mais quanto está uma compra do mês. No Brasil também. Vou colocar R$1.000 aí. Eu lembrem que eu tenho família, hein, galera? Então, quando eu coloco esses valores, é sempre considerando mais de uma pessoa. Executei. Olha lá, compra do mês. Nossa, Anderson, olha lá. O ID, né? Zerou. Foi para 1. Por quê? Porque, galera, eu estou recriando a tabela, tá? Estou apagando e recriando quando eu começo a aplicação. Nós vamos parar com isso em breve. Em breve nós vamos colocar um ORM. Um ORM não. Uma biblioteca de migrations para cuidar das nossas migrações, certo? E parar com esse negócio de ficar apagando o banco toda vez. Olha lá, então eu executei também o salário. Eu vou dando Ctrl Z aqui e colocando tudo de novo que nós havíamos colocado no nosso banco. Pronto. E vamos lá no banco. Para evitar que ele faça isso, eu posso simplesmente aqui na minha aplicação dizer que eu não quero mais que ele crie nada por enquanto, tá? Eu não quero mais que ele tenha responsabilidade de criar. Ah, Anderson, como foi que você fez para comentar tudo de uma vez? Ctrl+, tá bem? Pronto. Olha lá, vou deixar comentado aqui se nós precisarmos. E é isso. Então, eu já tenho aqui no meu roteador, né, no meu controller, o método de criar uma nova conta. Fala, nossa, Anderson, mas parece muito que você está retornando um modelo e não o response, né? Como que eu tenho certeza que você está retornando o response? Posso mostrar para vocês. Se eu eliminar a descrição, né, vou rodar aqui para vocês verem, eliminei a descrição do meu response. Ele vai parar de me retornar a descrição. Então, vamos lá. Viagem para a casa dos pais. Eventos. Executar. Olha lá, ele me retornou o ID, o valor e o tipo, mas a descrição não. Então, realmente, o framework, o Fast API, está se virando para converter o objeto contas a pagar e receber, mesmo que eu estou retornando ele aqui nessa função, ele está se virando para converter para o response model, que é o contas a pagar e receber response. Então, ele já faz isso automaticamente. Beleza? E vamos lá. Agora vamos listar, né, nossas contas. Já que eu tenho contas, eu não quero mais ficar retornando nenhum dado mocado. E aí a mesma coisa, galera. Eu vou injetar um DB do tipo session, que depende do meu getDB. E vou dizer aqui que eu retorno uma lista, certo? De contas a pagar e receber response. Galera, esse é muito difícil, então prestem muita atenção. Eu tenho que fazer muito código para retornar aqui. DB query, contas a pagar e receber, ponto, ó. E voa lá, tá pronto. Então eu já tenho algumas contas cadastradas no meu banco, certo? 4 contas. E se eu quiser usar o meu endpoint, tryout, executa, olha lá, ID, descrição, pagar, ID, e a mesma coisa, ele está usando o mesmo modelo. Então, se eu vir aqui e tirar o valor,
não quero que o valor seja retornado mais no response, subir a minha aplicação de novo. Olha lá, o valor não é mais retornado. Muito legal, né? Bacana. E por hora é isso. Aí eu já posso até falar para vocês quais vão ser os próximos passos. Vamos ajustar o teste, certo? Por que que nós vamos ajustar o teste? Posso até mostrar aqui para vocês. Se eu rodar o teste que eu escrevi, certo? Bem provável que esse cara aqui não vai funcionar. Então, vamos lá, não funcionou. Por quê? Porque agora ele está batendo no meu banco de dados, né? Isso nem é certo. Eu preciso fazer alguns ajustes, criar alguns mocks, tá bem? Para que meu teste seja verdadeiro. Outra coisa que vocês já viram aí quando a aplicação está rodando, né? Se eu tentar cadastrar alguma coisa com uma descrição maior, ele já me dá um erro, porque ele tenta bater lá no banco de dados. E, pô, a gente tem que tratar esse erro e testar esse erro. Então, são coisas aí que vão ficar para as próximas aulas. Beleza? Deixa eu ver vocês. Então, é isso, galera. Bom, agora eu consigo olhar melhor aqui para vocês. Espero que seja isso. Deixa eu só confirmar o horário. Nos 16 minutos e 4 segundos eu cometi um erro e preferi cortar e colocar essa parte do vídeo agora, que dos 16.4 para frente tem uma pequena edição, tá? Então prestem atenção nisso, tá bem? E é isso, já temos o nosso projeto conectando num banco de dados. Espero que vocês se divirtam e os próximos passos estão vindo. Eu acho que essa aula vai ser uma das maiores, é bem complexo mesmo, não tem para onde correr. Mas as próximas aulas acho que vão ser mais tranquilas. Vão ser mais tranquilas quando eu digo assim, né? Mais rápidas, né? Apesar que nós ainda vamos ver o Alembic, que é para fazer migrations, é um pouquinho pesado também. Então pode ser que ainda vamos ter uma aula grande dessa, de mais de 20, 30 minutos. Tá bem? Até já. Um ótimo dia para vocês. Se cuidem e tamo junto, galera. Obrigado.